Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar um pouco sobre propriedades coligativas. Eu montei a primeira parte da lousa, depois a gente ainda vai evoluindo alguns outros detalhes. Anteriormente eu fiz a dedução do fator de Van 't Hoff. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo, o link do vídeo que eu faço a dedução, para vocês entenderem, né, da onde que vem esse fator. Aqui eu só vou colocar a fórmula, né, a equação, e mostrar onde que ela é aplicada, mas a dedução mesmo eu faço em outro vídeo, tudo bem? É até bom porque aqui vocês vão aprender na onde que aquele fator de Van 't Hoff ele é aplicado, beleza? Aqui a gente vai falar sobre propriedades coligativas, um tema muito recorrente em vestibulares, costuma cair muito mesmo, porque envolve questões do dia a dia, né, com muita facilidade. Então é bom evitar errar questões que cobrem esse conceito, tá? Então vamos aqui começar nessa primeira parte da aula que eu falo sobre pressão máxima de vapor. O que seria a pressão máxima de vapor? Seria a pressão exercida pelo vapor em uma determinada temperatura. Pensa o seguinte: todo líquido ele possui uma certa volatilidade. Volatilidade é a capacidade que o líquido tem de se transformar em vapor. Quanto mais vapor ele libera, mais volátil ele é. Exemplo, o álcool é mais volátil que a água. Tudo bem? Então, o que acaba acontecendo? Esse vapor que ele é liberado, esse vapor que possui determinados líquidos, ele pode exercer uma determinada pressão. E o nome disso é chamado de pressão máxima de vapor. E essa pressão, esse vapor liberado, vai depender da temperatura em que você está trabalhando. Quanto maior a temperatura, por ser um processo endotérmico, inclusive até coloco aqui embaixo, né, o efeito da temperatura, por ser um processo endotérmico em que você absorve o calor para o líquido passar para o estado de vapor, né, por ser um processo que você precisa absorver energia, quanto maior a temperatura, mais vapor é liberado, maior é a pressão máxima de vapor. Tudo bem? Então você já sabe que o vapor exerce uma determinada pressão e é justamente essa pressão que é chamada de pressão máxima de vapor em uma determinada temperatura. E é isso que a gente vai estudar. Tudo bem? Então essa é a definição e aqui tem um exemplo. No início você tem um determinado líquido e com determinado tempo você percebe pequenas gotículas em estado de vapor, né, digamos assim, na solução. Desculpa, no líquido, né, no caso. Eu não falo solução ainda porque eu não estou trabalhando ainda no caso de você colocar um soluto. Aqui eu estou falando do líquido puro, por isso que eu ainda não posso falar solução. E esse líquido possui uma determinada volatilidade em que libera esse vapor. O vapor é representado pelas bolinhas azuis. Nesse estado você tem um equilíbrio entre o estado líquido e a parte de vapor. Ao mesmo tempo, quando você atinge esse equilíbrio, é importante perceber que ao mesmo tempo que parte desse vapor volta a ser líquido, o líquido passa a ser vapor. Na mesma velocidade em que isso acontece, então você atingiu um determinado equilíbrio entre as fases. Tudo bem? Perfeito. Aqui eu mostro como que a pressão de vapor, a pressão máxima de vapor, ela pode ser afetada também. Vamos supor que aqui eu tenha álcool aqui na água, né? Desculpa, álcool aqui no líquido, perdão. E aqui em cima eu tenho, sei lá, um éter, por exemplo. Que aqui é o exemplo que eu coloquei aqui em cima. Repare que o álcool e o éter, eles possuem um determinado tipo de interação. Por conta do meu OH, eles vão exercer pressão máxima de vapor um pouco menor. Digamos assim, comparado com esse, vai ser bem menor. Por quê? O meu OH ele faz um tipo de interação conhecido, uma força intermolecular conhecida como ligação de hidrogênio. E isso impede com que as gotículas de vapor suba
Então, aqui em cima, as gotículas de líquido, né, que se transformam em vapor, suba. Então, aqui em cima eu vou ter menos vapor do que eu poderia ter. E ele impede essa interação do tipo ligação de hidrogênio. Por ser forte, ela vai segurar esse vapor, impedindo que ele suba, e aqui em cima ele fica com menos vapor que ele poderia ter. Nesse caso, a pressão máxima de vapor que ocorreria aqui em cima, ela é menor. Porém, nesse caso, como eu só tenho um éter, por exemplo, eu tenho um tipo de interação como de polo induzido ou de polo, dependendo com que ele vai interagir. Nesse caso, as forças intermoleculares, elas são menores e por isso mais vapor vai escapar. Se mais vapor escapa, aqui em cima eu vou ter mais vapor comparado com esse, portanto a minha pressão máxima de vapor será maior. Eu coloquei de polo induzido, mas nós temos também de polo, tá? Não é só de polo induzido. Tudo bem até aqui? O efeito da temperatura eu já expliquei para vocês como que funciona. Quanto maior a temperatura, maior a pressão máxima de vapor, por conta do processo ser endotérmico, né? Da passagem do líquido para o gasoso ou do líquido para o vapor. Beleza? Eu estou fazendo questão de utilizar alguns vocabulários que é comum aparecer entre os alunos e ao mesmo tempo corrigindo para evitar que vocês utilizem esse vocabulário durante a prova. A minha preocupação é que vocês possam escrever da melhor forma possível uma prova dissertativa, por exemplo, certo? Ou então não cair em pegadinhas de questões que são eliminatórias. Por exemplo, aquelas questões que possuem afirmativas, às vezes por conta do vocabulário de um e de outro, pode acabar confundindo. Por isso que eu gosto de trabalhar dessa forma. Eu vou explicando, utilizando vocabulário técnico e depois eu mostro como que um aluno poderia interpretar, né? E corrijo logo em seguida. Beleza, gente? Então vamos lá. Gráficos da pressão máxima de vapor. Observação, o gráfico da volatilidade de líquidos ele vai ser semelhante a esse daqui. Então, antes, vamos estudar os gráficos do solvente puro, por exemplo, a água, e depois do solvente em solução. Depois que nós estudarmos isso, eu falo da volatilidade de líquidos. Tudo bem? Mas é aquilo que vocês já devem supor, né? Quanto maior a volatilidade, maior a pressão máxima de vapor. E aí eu vou ensinar vocês como que eu leio um gráfico desse tipo, para você entender por que o gráfico ele vai subindo de acordo com que a pressão máxima aumenta. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui eu tenho um solvente puro. Água, por exemplo. Você percebe que a pressão máxima de vapor vai aumentar à medida que a temperatura aumenta. Perfeito. Como que eu posso avaliar esse tipo de solvente quando eu coloco um soluto nele, por exemplo? Aqui, por exemplo, eu tenho água pura. O gráfico é bem semelhante, é igual a esse. Só que quando a água está em solução, ou seja, a água se transforma em um solvente em que recebeu um soluto e aquilo ali, aquela mistura virou uma solução, eu já tenho uma diferença na pressão máxima de vapor. Repara que essa seta evidencia muito isso. O que parece? Quando eu adicionei um soluto, a água passou a fazer parte de uma solução, ocorreu a queda dessa pressão máxima de vapor. Portanto, o que você percebe? A pressão máxima de vapor em 2, ou seja, quando eu adiciono o soluto em água transformando em solução, a pressão dela diminui. Então a pressão máxima de vapor será menor do que quando num solvente puro. E aí vem a definição de propriedades coligativas, que é fundamental. A propriedade coligativa, ela vai avaliar o efeito que é causado pela adição de um soluto em um solvente. De novo, ela vai avaliar o efeito que é causado com a adição de um soluto em um solvente. Não está me importando, neste primeiro momento, qual é a natureza desse soluto, se é molecular ou iônico. O que eu sei é
vai ter um efeito ao adicionar esse soluto em um solvente. Por exemplo, adicionei sal ou adicionei açúcar, são naturezas diferentes desse soluto. Só que o efeito que você observa vai ser semelhante. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor, vou dar um exemplo bobo. Adicionei açúcar em água e adicionei sal em água, vai observar o aumento da temperatura de ebulição. Agora, o quanto aumenta, daí sim são coisas diferentes. E aí vai ser, dependendo da natureza desse sólido, se ele for iônico e ocorrer a dissociação, aí entra o fator de Van 't Hoff. Agora, o que acontece é semelhante. Agora, o quanto acontece, daí sim são coisas diferentes. Tudo bem? Então vamos lá. Então vamos agora estudar, perdão, a equação ainda não. Aqui eu mostro que quando eu adicionei um soluto, a minha água pura, ela se transforma em um solvente, né? Com o soluto virando uma solução. Eu tenho uma diminuição da pressão máxima de vapor. Por quê? Quando eu adiciono um soluto, ele vai segurar o vapor. Lembra que o vapor ele não sai somente da superfície, né? Não é somente as partes superficiais que saem as gotas. Lembrem-se, né, que o líquido possui moléculas de água com temperaturas diferentes em toda ela. Na realidade, a temperatura que você mede é uma média, não é a temperatura total. Então, dependendo de onde estiver mais quente, essa molécula de água ela vai se transformar primeiro em vapor. E quando eu tenho a adição de um soluto, esse vapor que era para escapar com certa facilidade, ele é retido pela presença do soluto. Por isso que a minha pressão máxima de vapor cai quando eu adiciono sal ou um soluto em solução. Agora, quando eu tenho um solvente puro, não tenho nada que segure ele. Então é por isso que a pressão é alta. Tudo bem? Então aqui você observa isso. O gráfico de volatilidade ele é semelhante a esse gráfico aqui. O que você observa? Quanto mais volátil, maior vai ser a minha pressão máxima de vapor. Então aqui, por exemplo, seria para o mais volátil e esse o menos volátil. Como que eu vou analisar isso? Fixa uma determinada temperatura e sobe através de um tracejado. O que você vai observar? Uma mesma temperatura, essa região possui uma pressão máxima de vapor menor. E uma mesma temperatura, essa região possui uma pressão de vapor maior. Se nessa região a pressão máxima de vapor é maior, então significa dizer o quê? Que ele é mais volátil. Ele libera mais vapor porque a pressão máxima de vapor aumenta. Agora nessa região, você observa que tem uma pressão máxima de vapor menor. Portanto, ele é menos volátil, porque ele libera menos vapor e por isso a sua pressão máxima de vapor vai ser menor. A construção do gráfico é a mesma, a interpretação é que varia um pouco. Tudo bem? Aqui nós temos a equaçãozinha, não é muito comum dela aparecer, tá? Mas você repara que na verdade parece muito com algo semelhante a que vocês trabalhavam quando vocês iam determinar a temperatura. Lembra aquelas escalas termométricas e tudo mais? É algo parecido, obviamente que não é igual, mas o raciocínio é um pouco parecido, tá? Bom, vamos entender, né? Esse delta PMV significa a variação da pressão máxima de vapor. Essa variação a gente vai entender como um abaixamento, aqui não dá para enxergar muito, mas é abaixamento, tá? Abaixamento da pressão máxima de vapor. Aqui embaixo seria a pressão máxima de vapor do solvente puro. O V0 indica que ele ainda está puro. Aqui é o V0 ainda e esse PMV, ele também é a pressão máxima de vapor, só que em solução. Certo? Então, dessa forma, você consegue fazer o cálculo do abaixamento. Você consegue estimar qual é o abaixamento que vai ter, não só visual, como na forma de cálculo. Tudo bem? Então, essa é a primeira parte da aula. Beleza. Vamos agora aqui, eu vou apagar
e a gente vai dar continuidade ao nosso assunto, tá? Eu vou apagar a lousa inteira, acho que já deu tempo aí de vocês copiarem, para quem estiver fazendo as anotações, ou então dê aquele pause maroto para poder copiar tudo, e aí a gente avança na aula. Bom, agora a gente vai falar sobre um pouco sobre entropia e logo depois sobre, vou até colocar em cores diferentes, literalmente as propriedades coligativas. Meus queridos, por que eu estou falando de entropia? Qual que é a definição de entropia? A definição de entropia é o grau de desordem do sistema. A tendência natural é a entropia aumentar com o tempo. Ou seja, a tendência natural, digamos assim, a espontaneidade é de que a entropia aumente com o tempo, ou seja, o grau de desordem aumente com o tempo. Então, assim, é uma forma que você possui de avaliar a entropia do sistema. Você vai causar maior desordem ou não quando você adiciona um soluto, certo? Por que eu falo isso? Pensa, de certa forma ocorre uma certa uniformidade quando você não tem um sal jogado na água, não tem nada que segure ele. Então existe uma certa uniformidade com a passagem do vapor, né? Com a transformação com a transformação da água no estado de vapor. Agora, quando você coloca um sal e você segura essa pressão, né, esse vapor, você está mudando a entropia, você está alterando ela, você está deixando o sistema mais caótico. Então, é por isso que eu falo um pouco de entropia, para vocês avaliarem, ter uma certa reflexão sobre esse assunto. Tudo bem? Bom, as propriedades coligativas como um todo. Nós temos a tonoscopia, nós temos a ebulioscopia. Professor, na minha apostila está ebuliometria, está tonometria, está crioscopia, etc. Tudo bem, não tem problema. A mesma coisa. Crioscopia e a osmometria. Beleza? Como que eu vou colocar isso para vocês não esquecerem? Osmometria ou, como eu coloquei aqui, osmoscopia, tá? Também tanto faz. Tonoscopia, o que que é? A diminuição, então eu vou colocar aqui diminuição da pressão máxima de vapor, certo? Ao adicionar um soluto. Esse, ao adicionar um soluto, vai acompanhar todas as propriedades coligativas. Então eu não vou mais copiar isso, tá? Eu vou colocar como dois pauzinhos aqui. Ebulioscopia, o aumento da temperatura de ebulição ao adicionar o soluto. Crioscopia, uma diminuição da temperatura de congelamento ou temperatura de fusão ao adicionar o soluto.
Então, traduzindo, esse TC é temperatura de congelamento. TF, temperatura de fusão. Temperatura de congelamento, temperatura de fusão. Ao adicionar um soluto. Certo? Então, vou até colocar aqui. Ao adicionar soluto. Tá? Só para vocês não esquecerem. E a osmometria seria o aumento da pressão osmótica. É até engraçado porque aqui no roteiro eu coloquei π, mas eu ainda vou apresentar essa variável para vocês. Pressão osmótica ao adicionar um soluto. Tudo bem, gente? Então, ó, diminui a pressão máxima de vapor quando adiciono um soluto e aumenta a minha temperatura de ebulição. Do mesmo jeito que diminui a minha temperatura de congelamento e a minha pressão osmótica aumenta. Tudo isso acontece quando eu adiciono um soluto na solução. Tudo bem? Agora, a gente vai começar o tópico de cálculos, tá? Cálculos. Por que cálculos? Bem, vamos começar primeiro pela tonoscopia. E nós vamos ter duas equações que vai reger essas propriedades coligativas. A primeira delas é o abaixamento da pressão máxima de vapor. Ela vai ser igual à pressão inicial vezes a fração molar do meu solvente. Não utilizamos muito essa equação, tá? A que a gente mais utiliza é a que eu vou colocar agora. Eu não sei se eu vou ter espaço para isso. Deixa eu ver. P0 menos PMV sobre P0 é igual a T vezes... Ah, não vai ter espaço. Eu vou colocar aqui em cima, pessoal. Bom, copia aí, essa aqui é a primeira equaçãozinha. Eu vou colocar de novo aqui em cima para a gente ter mais espaço para trabalhar. Tudo bem? Agora aqui. Primeira delas, portanto, e a outra eu gosto de colocar a primeira constante tonométrica. Vocês vão perceber um negócio bem interessante nas outras. Bom, então essa é a formulazinha, né? A nossa equaçãozinha para tonoscopia. Essa sim nós utilizamos bastante. Tudo bem? Eu vou colocar uma legenda aqui do lado, e aí eu vou apagar de novo a lousa, e aí a gente vai dar sequência às outras propriedades. Pelo seguinte, porque depois que eu colocar a legenda, o que vai alterar vai ser o K
E ao invés de ser pressão, como a gente está falando de tonoscopia, a gente está falando do abaixamento da pressão, a gente vai falar de temperatura, né? Que seria de ebulição, de congelamento. Então daí para a ebulioscopia, né, ou ebuliometria e a crioscopia ou a criometria, ao invés de a gente falar de pressão, a gente vai falar de temperatura. Então o que vai mudar vai ser basicamente isso. Então eu vou anotar agora aqui uma legendinha para vocês sobre o que cada coisa significa, tá? Antes, vamos entender o que significa isso, né? Aqui eu tenho a pressão do solvente, aqui eu tenho a pressão máxima de vapor da solução, aqui eu tenho a constante tonoscópica, aqui eu tenho esse M1, que é a massa do soluto, massa molar do soluto e a massa do solvente. Como eu já tenho esse 1000 aqui em cima, tudo que eu vou utilizar é em gramas. Tudo bem? Por quê? Na realidade, isso daqui tinha uma relação com molalidade, certo? Com molal. E a molalidade, basicamente, trabalhava com unidades que variavam de grama em quilograma embaixo. O solvente era em quilograma, certo? A massa do solvente era dada em quilograma. E a massinha e esses dois aqui no caso, que seria M1 sobre M1, seria o número de mols que eu tenho do soluto. E daí seria dado em mols mesmo, e aqui em cima seria gramas e gramas por mol. Só que o M2 seria em quilogramas. Então o que eu fiz aqui é uma transformação para você usar logo tudo em gramas, sem precisar se preocupar com transformação de unidade. É claro que se o exercício der molalidade, daí você vai ter que lembrar da formulazinha do que é molalidade lá nos assuntos sobre soluções. Tudo bem? Aqui é mais para você fazer o cálculo direto, tudo em gramas, para facilitar a sua vida. Então ótimo, vamos colocar a legenda aqui do que cada coisa significa. Vou começar aqui embaixo, para melhor o espaço. Então eu tenho P0, que seria a pressão máxima de vapor do solvente, seria a pressão do solvente. Então eu tenho PMV, que é a pressão do solvente na solução. Então, ó, seria PMV seria a pressão máxima de vapor do solvente na solução. Pressão máxima de vapor do solvente na solução. Depois nós temos o KT, que seria a minha constante tonoscópica ou tonométrica, tonoscópica ou tonométrica. Daí você escolhe a melhor forma de escrever, tá, gente? Daí vai depender de como o material de vocês aborda isso, tá? M1, que seria massa do soluto. M2, massa do solvente. Em gramas, né? Aqui embaixo também em gramas. E a mão seria massa molar do soluto em gramas também. Gramas por mol, obviamente, né? Perdão, gramas por mol. Beleza, gente? Então essa seria a nossa legenda sobre o que cada coisa quer dizer. E agora eu vou colocar as outras propriedades coligativas. Ebulioscopia ou buliometria e crioscopia ou criometria. Então vamos lá. Ebulioscopia.
Ebullioscopia seria minha temperatura menos a minha temperatura, aqui seria a temperatura de ebulição quando já adicionou o sal, e aqui o sal que eu digo é o soluto, né? Aqui seria a temperatura de ebulição quando adicionou o soluto, e aqui seria a temperatura de ebulição inicial, né? Vai ser constante ebullioscópica, vezes 1000 vezes M1 sobre massa molar de 1 vezes M2. Constante ebullioscópica, certo? Aqui seria a minha variação de temperatura. Lógico que da forma como você nomeia isso, depende mais de como que você está estudando o sistema. Se a gente fala que a temperatura de ebulição ela vai aumentar, então a gente sabe que aqui vai ser uma temperatura superior a essa, certo? Então a gente vai calcular o aumento de temperatura. Tudo bem? Essa é a interpretação. Como eu sei que o efeito da ebullioscopia é aumentar a temperatura de ebulição quando eu jogo sal, então essa temperatura aqui de ebulição ela sobe. Essa menos a inicial, que tem uma temperatura menor, eu achei qual é a temperatura de aumento. Tudo bem? E aqui a minha equaçãozinha. Repare que não mudou nada. Só mudou a constante ebullioscópica e aqui eu falo de temperatura. Então aqui eu tenho a minha formulazinha para ebullioscopia. Certo? Agora para a minha crioscopia. Crioscopia. Daí nós vamos ter temperatura de congelamento final menos temperatura de congelamento inicial é igual novamente ao meu Kc, que é a constante crioscópica ou criométrica, depende de como você colocou, vezes 1000 vezes M1 sobre massa molar de 1 vezes M2. Soluto, soluto, solvente, né? Para não esquecer. Essa é a nossa equaçãozinha para crioscopia. Professor, mas se a crioscopia fala do abaixamento da temperatura de congelamento quando eu adiciono o soluto, esse valor vai ser menor do que esse. Então vai dar um valor negativo. Sim. E qual que é a interpretação disso? O cálculo que eu faço é o quanto que a minha temperatura abaixou. E o valor negativo vai falar assim, a temperatura abaixou de tanto. Ou seja, no início eu tinha uma temperatura superior, só que vai abaixar de tanto. Esse abaixamento é o sinal negativo dessa equação. Tudo bem? Agora vamos para a parte sobre osmometria. Aqui é cálculo ainda, tá? Mas eu vou apagar para a gente ter mais espaço. Bom, osmometria adivinha, nós estaremos lidando com o fenômeno da osmose, certo? E pressão osmótica. Outra coisa que nós estaremos lidando é tipos de
solução, que seria o quê? Hipotônica hipertônica e isotônica. Certo? E aí depois nós temos a equação sobre ela. É lógico que eu vou explicar cada uma delas. Quando eu tenho uma solução hipotônica, a minha pressão osmótica cai. Quando eu tenho uma solução hipertônica, minha pressão osmótica sobe, aumenta. E quando eu tenho uma solução isotônica, a pressão osmótica permanece aproximadamente constante. Tudo bem, gente? Então, a solução hipotônica, a nossa pressão osmótica, ela é diminuída, hipertônica aumenta, isotônica constante. Essa é a nossa equaçãozinha. Opa, ficou um pouco torto, né? Deixa eu arrumar aqui bonitinho. Essa é a nossa equaçãozinha para pressão osmótica. Como vocês podem ver, ela é bem semelhante à dos gases, né? Equação geral dos gases lá, dos gases ideais. Equação de Clapeyron. Ou a gente pode ter isso daqui também, ó. Seria a densidade, desculpa, seria a concentração vezes o R vezes o T, tá? Isso também é uma possibilidade. Certo? Agora vamos lá explicar o que isso significa. Primeiro, a osmometria ela vai lidar com o fenômeno de osmose e pressão osmótica. Vamos lá, vamos entender o que é osmose. Na biologia, a osmose é definida como um transporte passivo e que não há gasto de energia e que ao invés do soluto se movimentar, quem se movimenta é o solvente. No caso, a água, por exemplo. Nós temos uma membrana semipermeável, que geralmente em biologia ela é comparada à membrana plasmática lá, né, das células, e que ela, por ela ser seletiva, ela seleciona as substâncias que entram na célula ou saem. Essa membrana semipermeável possui uma certa seletividade que seria a passagem desse solvente, no caso a água. Então o que você percebe? A água ela vai sair de uma solução hipotônica, ou seja, concentração baixa, ou isso quer dizer que tem muita água naquela região, e vai para uma solução mais concentrada. Ou seja, a água sai de uma solução menos concentrada, já que tem bastante água, e vai para uma solução mais concentrada, que para você conseguir igualar as concentrações, precisa de mais água, essa solução mais concentrada. Esse movimento é chamado de osmose. É um processo espontâneo, não tem gasto de energia. Só que ao invés do soluto estar se movimentando, quem se movimenta é o solvente. Tudo bem? Então, outro detalhe muito importante, quando você está, durante essa passagem pela membrana semipermeável da água, da solução menos concentrada para mais concentrada, o que acontece? Essa água está batendo nessa membrana semipermeável. E pelas leis da física, né, por exemplo, né, a lei de Newton, quando você está chocando essa água com essa parede, vai estar exercendo uma pressão. E a pressão osmótica é a pressão contrária a ela. Certo? É a pressão contrária ao sentido desse movimento da água. Porque seria a resistência dessa água passar pela membrana. E essa pressão nós chamamos de π. Portanto, π seria a nossa pressão osmótica. E por que a gente fala que a pressão osmótica, ela no caso vai subir se nós temos uma solução hipertônica? Porque se eu tenho uma solução hipertônica, ela está precisando de muita água.
Então a tendência é aquela água ir com muita força, entre aspas, nessa membrana semipermeável. Portanto, a pressão exercida contrária a ela aumenta. Por isso que a pressão osmótica ela aumenta com o aumento da quantidade de soluto naquela solução. Tudo bem? Então já sabe que esse PI é de pressão osmótica e pode aparecer isso para vocês. O volume, número de mols, constante dos gases e a temperatura sempre em Kelvin, tá? Ou então vai aparecer qual é a concentração que eu vou ter do meu soluto, qual é a concentração molar que eu tenho, o meu R e a temperatura vai ser dada. Geralmente a gente utiliza mais essa equação do que esta aqui de cima. Tudo bem, gente? Acho que aqui não tem muita coisa para ter dúvida, basicamente é isso. E a questão dos tipos de solução, hipotônica, hipertônica e isotônica. Hipotônica é quando ela é uma solução pouco concentrada, hipertônica é uma solução muito concentrada, e isotônica a concentração ela é equilibrada, digamos assim. Tudo bem? Agora eu vou apagar, vou colocar uma observação e vou reescrever as fórmulas, né, as equações que a gente aprendeu até agora. E vou ensinar como que você usa isso, tá? Primeiro OBS seria fator de Van 't Hoff. Certo? Fator de Van 't Hoff. Como que esse fator de Van 't Hoff ele é escrito? I vai ser igual a 1 mais alfa vezes Q menos 1. Então esse é o meu fator de Van 't Hoff. O fator de Van 't Hoff nada mais é do que um fator de correção quando nós temos soluções com substâncias iônicas. Por exemplo, sei lá, o sal de cozinha, ele se dissocia em água. E quando ele se dissocia, você vai ter Na mais e Cl menos. Então, no final das contas, você não vai ter uma concentração só de NaCl. Você vai ter o dobro dela. Porque ele vai dissociar íons e você tem que somar essas quantidades de íons que você vai ter. E aí você tem que usar o fator de correção para que a quantidade, a quantificação das alterações coligativas que vai existir seja feita de forma adequada, de forma correta. Então vamos lá ver como que isso funciona, né? Antes de mais nada, eu vou colocar aqui, igual eu fiz os outros, esse alfa seria grau de dissociação, certo? O meu Q eu coloquei aqui de um jeito mais fácil, que seria a soma de quantidades de matéria, a soma de quantidades de matéria, obtida a partir de 1 mol partículas dissociadas. Então esse é o meu alfa e esse é o meu Q. Vamos dar um exemplo. Vamos pegar já um exemplo. Cloreto de cálcio. E água fica Ca2+, mais 2Cl-. Vamos supor que eu tenha uma concentração de 0,1 molar de cloreto de cálcio. Então aqui eu vou ter 0,1 molar
e aqui 0,2 molar. Então o meu Q vai ser quanto? Aqui seria o que eu fiz a minha proporção de acordo com a sua dissociação, certo? Quanto que você teria de cada um. Supondo que o meu alfa seja 100%. O meu Q, ele não vai lidar com essas quantidades, tá? Ele vai lidar com os números, os coeficientes estequiométricos. Quanto que eu vou ter? 1 e 2. Então o meu Q vai valer 3. Certo? Qual que eu vou me importar? Vai ser com os coeficientes estequiométricos. 1 e 2. A soma deles é 3. Tudo bem? Então, o meu I vai ser igual a 1 mais o alfa 100%, portanto, vale 1 vezes 3 menos 1. Certo? Portanto, o meu I vai ser igual a 1 mais 3 menos 1, 2. Então, eu vou ter que pegar e multiplicar por 3 todas aquelas equaçõezinhas se eu quiser saber qual é o efeito que a adição desse sal vai ter, né, nessa quantidade. Portanto, ó, toda aquela formulazinha da tonoscopia, vou colocar a fórmula direto. Toda aquela formulazinha da tonoscopia, vou colocar aqui que a gente mais usa, que é o P0, menos PMV sobre P0 é igual a KT vezes 1000 vezes M1 sobre M1 vezes M2. Agora eu tenho que multiplicar por I. Certo? De novo, temperatura de ebulição vai ser a mesma coisa, só que é o KI agora vezes 1000 vezes M1 sobre M1 vezes M2 vezes, de novo, o I. Vou até colocar em vermelho para vocês verem melhor. Então, o que vocês reparam? Que quando eu lido com substâncias que se dissociam, certo? Eu vou ter que multiplicar por esse meu I. Beleza? E assim por diante, tá? Isso é a mesma coisa. Não custa nada colocar, vamos colocar da crioscopia também, que vai ser a constante crioscópica vezes 1000 vezes M1 sobre M1 vezes M2. Também vai ser multiplicado por I. E por fim, meu π é igual a isso vezes o I. Então, quando eu estiver falando de substâncias iônicas, né, que sofrem dissociação, coisas do tipo, no final tem que multiplicar por esse I, que é justamente o cálculozinho que eu fiz. Eu me preocupo com os coeficientes estequiométricos e somo eles, dá 3. Já tenho o meu Q, o meu grau de dissociação ele é fornecido, ou você tem que pensar e lembrar, né, se o sal é totalmente solúvel ou não, coisa do tipo. E aí você joga no fator de Van 't Hoff, acha qual é o valor desse fator e multiplica por todas as propriedades conegativas, vai depender de qual você quer avaliar, certo? Pessoal, um detalhe. Professor, tem como eu não precisar memorizar esse fator de Van 't Hoff? Tem. Acho arriscado, mas tem. Eu não coloquei à toa essas quantidades. Se ele se dissocia 100%, eu não vou ter isso. Eu vou ter Ca2 mais e Cl-. Então, por exemplo, se a concentração aqui na parte de osmose
eu coloco 0,1 mol por litro, né, e eu considero só o sal, estaria errado. Vamos supor que você esqueça do I, mas você sabe muito bem que o cloreto de cálcio ele vai se dissociar, supondo que seja 100%, e você entende que você não vai ter mais o cloreto de cálcio, você vai ter íons dele. Então você soma a quantidade de íons, 0,1 mais 0,2 dá 0,3. Então ao invés de eu colocar o I aqui, eu coloco π igual a 0,3 vezes R vezes T. Sem precisar colocar o I. Professor, e se eu não souber disso? Daí você usa o I utilizando essa equação. Por quê? Supondo que você não pense dessa forma, e pense da seguinte forma: a minha concentração molar é a do cloreto de cálcio, que é 0,1. Só que eu sei que ele é uma substância iônica. Então eu tenho que usar o fator de Van 't Hoff. Então eu calculo quanto que ele vale, que vale 3, e coloco aqui, vezes 3. Só que 0,1 vezes 3 não dá 0,3. Então eu utilizando o fator de Van 't Hoff desse jeito, ou pensando que se a dissociação é 100%, eu dissocio o meu sal, né, e eu somo as quantidades de íons e coloco direto aqui, sem precisar usar o I, né, sem precisar usar o I, também está certo. O problema é que nem sempre o grau de dissociação é 100%. Então seria um passo a mais que você teria que fazer. E talvez isso possa gerar um pouco de confusão. Por isso que utiliza-se o fator de Van 't Hoff. Bom, pessoal, aqui eu tenho uma aulinha para vocês sobre propriedades coligativas. Agora vocês precisam treinar os exercícios, treinar as transformações de unidades que vai ocorrer quando vocês utilizarem essas equações, saber diferenciar quando a gente quer quantificar as coisas, substância molecular de substância iônica, e entender como que vai funcionar o efeito de cada propriedade coligativa. Façam bastante exercícios, se tiverem dúvidas me procurem, estarei inteira à disposição de vocês para o que for preciso. Dúvida teórica, dúvida de exercício, beleza? Só me procurar. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, bons estudos e até mais. Valeu!